Hello there! Welcome to my YouTube channel. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual que é o meu segredo para aprender a pensar em inglês e manter o teu cérebro como de um nativo. Pelo menos uma vez por vídeo eu sempre peço pra tu te inscrever aqui no canal, mas hoje a coisa vai ser um pouquinho diferente, porque hoje a gente vai fazer o contrário, a gente vai explorar quais são os meus subs. Vamos explorar um pouquinho alguns dos canais que eu sou inscrito e que me ajudam a manter o meu contato com o inglês no dia a dia. Então, se tu tá sem ideia de conteúdo pra consumir em inglês, definitivamente esse vídeo é pra ti. How is it going, everyone? Teacher Rodrigo Matos here, coming at you with some new English drops. E hoje eu vou abrir a caixa preta do meu YouTube. Vou te mostrar os canais que eu, Teacher Rodrigo Matos, assisto todo dia pra me divertir e, sem perceber, manter o meu inglês afiado. E lembrando que todas as sugestões de conteúdo e de canais que eu vou te dar aqui hoje são exclusivamente de gosto pessoal meu. Então pode ser que tu acabe gostando de um desses conteúdos que eu vou te sugerir. Como no conteúdo de hoje eu vou sugerir vários canais e vários conteúdos, eu fiz algumas subdivisões em relação a qual tipo de conteúdo principal cada um desses canais aborda. Então bora começar esse vídeo de hoje com a primeira sessão, que é a sessão de entretenimento. E um dos canais que eu mais gosto de assistir no YouTube, que eu tô sempre assistindo, eu tô fazendo a barba, quando eu tô lavando a louça, ou fazendo qualquer coisa, é o Umpaville. O Umpaville tem alguns canais aqui no YouTube, e esse aqui é o canal principal dele. Se eu não me engano, o nome dele é Caleb. Ele é um americano, e ele tem um sotaque que puxa mais pro sul dos Estados Unidos, e ele aborda vários tipos de assunto aqui no canal dele. Ultimamente, ele tem criado mais uns mini documentários sobre assuntos da atualidade que estão em hype. Esse último vídeo aqui dele, por exemplo, é um vídeo sobre Horror Stories from American History. Então ele faz alguns documentários ali com um teor um pouquinho mais histórico, explorando escândalos que aconteceram ao longo da história. Aqui nesse caso ele tá falando sobre alguns escândalos que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, mas ele não fala somente sobre isso. Eu gosto muito do canal do Umpaville porque o inglês dele é muito bom de entender e ele utiliza muitas expressões do dia a dia. Então é uma forma que tu pode ter de ligar a tua TV quando tá sem nada pra fazer, consumir um conteúdo em inglês e manter o teu contato com o idioma. Ele também explora alguns casos de desaparecimento de pessoas, sobre alguns crimes famosos que aconteceram também. Então sim, também vai ter aqui vídeos sobre o caso do Epstein. Também tem algumas histórias sobre Triângulo das Bermudas, sobre aliens, é bem interessante. O canal dele passou por algumas fases diferentes, ultimamente ele tem feito mais esses mini documentários, mas ele também foca muito em comédia. Então conforme tu vai rolando mais pra baixo, pros vídeos mais antigos dele, tu consegue ver que ele tem muito conteúdo sobre humor também, reacts e coisas do tipo. Então caso tu não conheça o Umpaville, fica aqui a sugestão. Esse aqui é o canal principal dele, né, o Umpaville, mas ele também tem o Umpa TV, que esse aqui são vídeos mais curtos e são mais focados em humor mesmo. Ele faz algumas skits, também comenta sobre outros youtubers e coisas do tipo. Ele também tem o canal The Too Late Show, que é um canal mais de podcast que ele faz. Aqui tem um vídeo sobre o Liver King, eu não sei se tu conhece essa polêmica, mas é um vídeo bem bacana, principalmente pra quem gosta de fitness, bodybuilding, esse tipo de coisa. Enfim, tem conteúdo pra caramba aqui. Então, caso tu não conheça, aqui está a sugestão Umpaville on YouTube. Seguindo para o próximo canal, que é o segundo que eu mais consumo conteúdo, pelo menos que eu tenho consumido ultimamente, principalmente nesse ano agora, 2025, 2026, é o canal da esposa do Umpaville, que é o Call Me Chris. Esse canal, que é o canal principal da Call Me Chris, fala principalmente sobre mini documentários sobre crimes reais. Então, de repente, esse daqui não seja um canal pra todo mundo. Inclusive, esse vídeo aqui eu acho que eu nem vi ainda, ó. Mas pode ver aqui que é um vídeo bem longo, né? Mas são vídeos muito bem estudados, que realmente tem um trabalho investigativo de juntar fontes úteis. E é basicamente um canal de storytelling. A Chris tem um sotaque canadense, porque ela é do Canadá, mas ela mora nos Estados Unidos junto com o Caleb, que é o Umpaville, o canal que eu mostrei antes. Então, pra quem gosta desse tipo de conteúdo, aqui é um prato cheio, porque ela tem muito conteúdo cobrindo vários casos de crimes reais. Ela também, eventualmente, posta alguns outros vídeos que são mais de humor, mais de react. O segundo canal dela é o Call Me Chris 2, nome muito original. E esse daqui, sim, é mais focado em humor, mais em react. Eu gosto muito desses reacts que ela faz lendo posts do Reddit. Então, o pessoal vai lá, posta algumas confissões ali em inglês, ela lê tudo isso e reage, e eu, particularmente, gosto bastante desse tipo de conteúdo. Tem algumas séries de conteúdos em cima do Reddit que ela faz, que é como o Am I the Devil or Am I the Asshole? Então, se tu não gosta tanto de histórias de crimes reais, também tem esse outro canal que é uma alternativa um pouquinho mais leve. E, obviamente, ela também utiliza muitas expressões do dia a dia, e ela tem um inglês muito limpo, por mais que o sotaque dela seja canadense. Então, pra praticar o teu listening é, ó, pretty good. Então, caso tu não conheça ainda, é só acessar o canal dela, Call Me Chris or Call Me Chris 2. E terminada essa primeira sessão de entretenimento, agora nós vamos para a sessão de tech, games e crítica. E tem alguns canais com conteúdo
conteúdo muito bacana que eu quero também te mostrar aqui nessa sessão. Mas antes da gente chegar nessa próxima sessão, se tu estiver curtindo o conteúdo, não esquece de smash like e já aproveita para te inscrever aqui no canal do English Drops, porque tem conteúdo novo toda a semana. Seguindo para a nossa Tech Games and Critics section, a gente vai começar pelo canal do Murahar, que é o Some Ordinary Gamers. O Murahar é um cara que tem descendência indiana, mas ele é canadense e mora no Canadá. Ou seja, ele também tem um sotaque canadense. E no canal dele, ele aborda sobre vários assuntos da atualidade, incluindo golpes, scams, emulação e games. Ultimamente, ele tem criado bastante conteúdo em cima desses últimos hypes que têm acontecido, de forma muito similar ao que o Oompaville tem feito. Ele também fala muito sobre inteligência artificial, dá dicas de como tu pode instalar coisas mais técnicas no teu computador, explorar vários softwares diferentes. Então, é um conteúdo que eu particularmente gosto bastante. Então, se tu é uma pessoa que gosta muito de tech, games e notícias da atualidade em inglês, eu definitivamente recomendo esse cara aqui, porque é só conteúdo de qualidade também, muito bem produzido, muito bem editado, e com certeza tu vai conseguir treinar muito bem o teu listening e aprender muitas expressões e vocabulário novo em inglês. Se tu por um acaso não conhecia esse canal, é só acessar I'm so sorry, the correct pronunciation is Some Ordinary Gamers. Ainda na nossa sessão de Tech Games and Critics, vamos falar sobre um cara muito famoso que de repente alguém aqui conheça, que é o Moist Critical. Todos esses canais aqui, eles têm muitas coisas em comum. O Moist Critical, ele faz muito conteúdo sobre games, muitas gameplays inteiras, mas ele também fala sobre assuntos da atualidade. Faz muitas críticas, vídeos um pouquinho mais curtos, mas ele também tem vídeos muito mais longos. Por exemplo, aqui tem um vídeo de 1h26, que é do Half-Sword. Então é ele simplesmente jogando aquilo ali, interagindo com o pessoal no chat, porque ele faz muitas lives, tanto no YouTube quanto na Twitch. O nome do canal dele é Penguin Zero, tá? Então esse Penguinzo parece aqui, mas esse daqui é um zero no final. E tem um motivo que me faz gostar muito do canal dele, falando sobre communication, English communication, que é o fato de ele ser um cara americano, ele mora na Flórida e ele utiliza muitas referências. Provavelmente é o cara que mais utiliza expressões em inglês. Então assim, ele utiliza muito phrasal verb, muitas expressões utilizadas no dia a dia. Então o canal dele, na minha opinião, é um dos melhores que tem pra tu absorver expressões novas em inglês, que vocês sabem é uma das coisas mais complicadas pra gente conseguir absorver quando tá aprendendo inglês. Ele fala o inglês um pouquinho rápido, mas é muito claro de entender o inglês dele. E ele posta em torno de, sei lá, acho que de 3 a 4 vídeos por dia. Ele cria muito conteúdo mesmo. E se tu quiser, tu também pode acompanhar ele ali na Twitch. E ele faz live direto. Geralmente ele faz live mais de madrugada. Mas se é um tipo de conteúdo que tu gosta, definitivamente é um ótimo canal pra tu praticar o teu listening. Ele tem esse segundo canal dele aqui, que é o Moist Critical Gaming, que esse daqui são vídeos extremamente longos, porque são gameplays inteiras de games que ele joga. Ele não é um cara que costuma editar muitos vídeos dele, mas nem por isso os vídeos dele são menos interessantes. Mas, por exemplo, esse vídeo aqui, que é uma gameplay, é um vídeo que tem 3 horas de duração. Então, assim, se tu não gosta de vídeos muito longos, não gosta de gameplays, provavelmente esse aqui não é um canal pra ti. Agora, se tu gosta muito de games, daqui a pouco não quer comprar um game, quer ver como é que funciona, ele sempre interage muito quando ele tá jogando os games. E, enfim, é um cara que eu gosto muito de assistir e eu assisto bastante no meu dia a dia. Então, se tu não conhecia, aqui tá os dois canais dele, que é o Penguin Zero e o Moist Critical Gaming. O próximo vídeo dessa sessão aqui não é tanto sobre games, mas ele é mais focado em tech. E eu tenho certeza que algum vídeo desse cara tu já deve ter visto, seja no YouTube ou em qualquer outra rede social. E eu tô falando sobre o Jerry Rig Everything. Tu provavelmente já deve ter visto aqueles vídeos que dá raiva, porque tu vê uma pessoa desmontando ou quebrando um telefone novinho inteiro ou qualquer device tecnológico. Bom, esse cara é o Jerry Rig. Por que eu gosto tanto dele? Além de ser um conteúdo muito chamativo, porque ele pega, por exemplo, iPhones 17 Pro Max novinhos e quebra eles inteiro fazendo testes de durabilidade, o inglês dele é simplesmente prazeroso de escutar. Ele é americano, o inglês dele é muito limpo, lento e é simplesmente maravilhoso pra tu treinar o teu listening. Então, olhe além dessas coisas que dão raiva de ver ele destruindo esses iPhones. Presta atenção na forma como ele fala. Ele tem uma entonação excelente e eu particularmente acho muito prazeroso escutar ele falando. Os vídeos dele estão todos sempre girando em torno de tecnologia. Sim, ele faz muitas essas coisas com Galaxies, iPhones, mas ele também aborda sobre carros elétricos ou até energia solar, como tu pode instalar painéis solares na tua casa e tudo mais. Enfim, é bem interessante e é extremamente tecnológico. Ele faz uns projetos muito bacanas aqui, então se tu é uma pessoa do DIY, do do it yourself, e gosta de colocar a mão na massa nesses projetos mais artesanais, digamos assim, eu tenho certeza absoluta que tu vai adorar o conteúdo dele. Então fica aqui a outra suggestion, que é o canal do Jerry Rig Everything. Bom, o Charlie White ali do canal Moist Critical faz muita piada com vocabulário de
nível acadêmico. Enquanto o Jerry, desse último canal que eu mostrei, usa muitos termos de engenharia. E muitas vezes o que pode acontecer nesse tipo de caso é que se tu for assistir esses vídeos sem ter uma base sólida no inglês, tu provavelmente vai boiar. Pra tu conseguir consumir esse tipo de conteúdo de nativos falando inglês e conseguir se entreter e se divertir de verdade, é fundamental que tu já consiga dominar o básico do inglês. Mas se esse não for o teu caso e tu não souber nada de inglês, o Starting Point, que é o meu curso de nível básico, serve exatamente pra te ajudar. Ele é um curso que vai te dar toda a base gramatical necessária pra tu conseguir navegar nesse mar de conteúdos em inglês sem travar e aprender a pensar em inglês. Se quiser conhecer um pouquinho mais do meu curso de nível básico, é só acessar EnglishDrops.academy. Se tiver alguma outra dúvida sobre o curso, é só deixar aqui nos comentários ou me mandar um WhatsApp que tá ali no site. O link tá aqui na descrição. Bom, agora a gente vai para a última sessão aqui do nosso vídeo, que é a sessão de Science and Investigation. Achou que eu ia ficar falando só sobre vídeo engraçadinho? Não, também gosto de ver umas coisas um pouquinho mais sérias, então let's do it. Vamos começar com o primeiro canal, que é o canal do CoffeeZilla. Bom, esse cara basicamente, ele é americano, ele é um jornalista, ou acho que a gente até pode falar um cyberjornalista. Ele tem até um filme que ele já fez. Caso tu não conheça, eu extremamente recomendo o CoffeeZilla porque ele cobre muitos casos de scams e golpes envolvendo criptomoedas. Inclusive, ele fez um vídeo cobrindo o julgamento do Sam Bankman-Fried, que era o cara lá, o representante, o CEO da FTX. Foi um caso bem famoso, saiu até no Jornal Nacional, se eu não me engano. E o CoffeeZilla, ele é um jornalista profissional. Então, todas as investigações que ele posta aqui é tudo extremamente bem investigado, tem fonte de tudo, ele entrevista as pessoas, os envolvidos, tudo, e são vídeos extremamente bem produzidos. A edição dele aqui é simplesmente maravilhosa. Ele tem até um robô que é parceiro dele ali, que ele criou usando 3D e tal, então é muito bom. E uma das coisas que eu gosto demais é que o inglês dele é extremamente limpo pra tu praticar o teu listening. Qualidade de áudio impecável e tudo muito correto e limpo. Então assim, ó, é maravilhoso. Se tu gosta desse mundo de criptomoedas ou quer até entender um pouquinho mais sobre como é que funcionam esses golpes pra tu conseguir te proteger, é um canal que eu recomendo infinitamente. Ele não costuma postar vídeo com muita frequência, geralmente ele posta ali um ou dois por mês no canal principal dele, mas ele também tem um canal secundário que é o Voidzilla, que é esse canal aqui, que são vídeos mais curtos, ele posta com mais frequência nesse canal, e são vídeos onde ele compartilha algumas ideias que ele tem sobre alguns casos, ou faz até algumas investigações preliminares e vai compartilhando com o pessoal. Dá pra pensar nesse segundo canal dele aqui como uma versão um pouquinho mais enxugada do canal principal dele, que é o CoffeeZilla. Inclusive, tem muita gente grande na internet que tem medo quando escuta o seu nome sendo falado por ele, porque ele é realmente um jornalista excepcional e tem um trabalho muito sério e comprometido, e ele inclusive já ajudou as autoridades a prenderem alguns criminosos. Então essas são outras duas sugestões de conteúdo que eu tô te dando aqui agora, que é o CoffeeZilla e o Voidzilla. E fica aqui comigo porque eu deixei o melhor pro final, que é o próximo canal que eu vou te falar agora. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Tu já te imaginou em algum momento da tua vida, tu conseguindo consumir e assistir todos esses vídeos aqui no YouTube em inglês, ou até filmes e séries ou qualquer outra coisa que tu queira assistir em inglês, entender tudo sem precisar ficar traduzindo palavra por palavra na tua cabeça? Se tu nunca conseguiu te imaginar fazendo isso, é porque tu provavelmente ainda tá muito preso na tradução. Porque se tu fica traduzindo toda hora, qualquer vídeo ou filme que tu assista em inglês deixa de ser lazer, deixa de ser entretenimento e vira cansaço e peso. No Desafio Destrava Inglês eu te ensino em 7 dias como parar a tradução mental e aprender a pensar em inglês e te comunicar da mesma forma que eu tô me comunicando em português aqui contigo. Se tu acha que pensar em inglês é uma realidade muito distante de ti, é porque tu provavelmente ainda não conhece esse desafio. Ele custa somente R$19,90, tem uma garantia de 7 dias, ou seja, tu pode fazer todo o mini curso e se tu não gostar, tu pode pedir o reembolso e eu devolvo todo o valor do teu investimento sem perguntas e sem burocracia. Então se tu quiser destravar o teu inglês e virar o meu aluno, é só clicar no link aqui na descrição. Bora pro último canal da lista? Agora a gente vai falar sobre o Chubby Emu. Esse canal é sobre casos médicos documentados. O Chubby Emu é um médico e ele se especializou em criar esse tipo de documentário explicando todos esses casos médicos de uma forma muito simples para quem não é especialista no assunto. A primeira vez que eu encontrei esse canal aqui, eu achei ele um canal muito curioso, porque além de serem vídeos muito bem produzidos, o inglês dele é limpíssimo e muito prazeroso de escutar. Ele faz simulações com atores, ele traz gráficos, ele explica tudo direitinho de uma forma que tu consegue entender mesmo sem saber nada de medicina. Daqui a pouco, se tu é um profissional da área de saúde, esse tipo de conteúdo pode ser ainda mais interessante pra ti. Eu não trabalho nessa área, mas como eu sou um cara muito curioso, eu acho esse tipo de conteúdo aqui simplesmente demais. Tu vai treinar o teu listening, vai aprender muita coisa nova e de quebra ainda vai aprender muita coisa pra prevenir acidentes do dia a dia. Ah, e um detalhe muito importante. Aqui o sotaque também é americano, que o Chubby Emu é americano. Bom, as sugestões e os canais aqui são de gosto muito pessoal. Eu abri o jogo em relação às coisas que eu consumo pra manter o meu inglês em dia e me
manter exposto. Só que agora eu quero saber de ti. O que é que tu assiste no YouTube pra manter o teu inglês? Coloca aqui nos comentários algum canal gringo que tu gosta muito pra praticar o teu inglês. Bora transformar a seção de comentários desse vídeo aqui numa biblioteca de recomendações pra imersão em inglês. Agora, claro, consumir conteúdo em inglês no YouTube é sem dúvida uma coisa ótima pra tu praticar o teu inglês. Mas tudo isso é consumo passivo. Se tu quiser praticar o teu inglês de forma mais ativa, fica aqui o convite pra tu participar do English Drops Club, que é a área de membros aqui do canal. Quem é membro aqui do canal tem acesso a aulas exclusivas dos meus cursos de inglês, descontos especiais em todos os cursos da English Drops Academy, acesso antecipado a todos os vídeos que eu posto aqui no canal, emojis e selos personalizados pra tu utilizar aqui nos comentários e também nas lives, pacotes de prompts pra tu treinar o teu inglês com inteligência artificial que eu criei exclusivamente pra quem é membro aqui do canal. E no último nível de membro aqui do canal, que é o English Drops Reservoir, tu também vai ter acesso à comunidade no Discord, onde tu pode praticar a tua conversação em salas de bate-papo que eu criei separadas por níveis. Além de, obviamente, também conseguir manter contato diretamente comigo 24 horas por dia e 7 dias por semana. Qual que é a tua desculpa pra não praticar o teu inglês hoje, se tu pode virar membro aqui do canal? Se tiver interesse, é só acessar o link que tá aqui no comentário fixado. Todos esses canais que eu sugeri pra ti aqui hoje são a minha pílula diária de inglês. É assim que eu mantenho o meu inglês vivo, mesmo morando no Brasil. Mas às vezes tu vai encontrar alguma gíria num vídeo do Umpaville ou até no do Moist Critical que tu não vai conseguir entender de jeito nenhum. E aí quem é que tu vai chamar? O Google Tradutor, o ChatGPT, o Gemini? Num dos últimos vídeos que eu postei, eu fiz uma classificação, uma tier list das melhores inteligências artificiais pra tu aprender inglês. Se tu precisar de uma ferramenta de inteligência artificial pra decifrar esses vídeos, é só clicar no vídeo aqui do lado pra assistir, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Thanks for watching, I'll catch you guys in the next one, and happy English learning.